Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Olá, meus amigos, minhas amigas do programa Polícia Cidadã. Hoje, nós temos a honra de estar gravando diretamente da Casa Osório, onde fica a Academia Brasileira de Filosofia, que nos deu a honra de estar presente hoje. E hoje vamos conversar com o professor João Ricardo Moderno, presidente da Academia Brasileira de Filosofia e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ao meu lado está o delegado da Polícia Civil, Marcos Neves, que hoje vai estar nos auxiliando na nossa entrevista. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa Polícia Cidadã. Muito obrigado. É uma honra para mim recebê-los na Academia Brasileira de Filosofia por uma discussão de tão alta relevância para a sociedade brasileira. Eu gostaria já de começar pedindo para que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória, da trajetória de um filósofo no Brasil. Olha, eu fiz toda a minha carreira filosófica praticamente na Europa, em termos de títulos, né? Na Universidade de Paris I, a Panthéon-Sorbonne. Mas aqui no Rio de Janeiro, antes de ir para lá, justamente eu já estudava filosofia, já no Colégio Militar, né, com o Coronel Hermógenes, que tem vários livros de yoga. Ele dava filosofia para a gente no Colégio Militar. Minha irmã estudava em colégio católico, eu também pegava os livros dela, também ia dando a minha olhada, né, e já me ambientando com filosofia, teologia um pouco. No segundo grau também tive filosofia. E depois fui estudando na graduação também por conta própria e na própria faculdade. De forma que, quando eu assumi aqui esta sede, a Casa Histórica de Osório, no centro do Rio de Janeiro, na primeira entrevista que eu dei, eu disse que essa casa aqui era uma casa para discutir a cidade, para discutir também a polis, os destinos do Brasil, através do destino da discussão sobre a cidade. Então, faz todo sentido a gente discutir uma polícia cidadã justamente numa casa que é de filosofia, onde a discussão sobre a polis, daí a palavra polícia, né, que significa cidade, né? Então, quem faz polícia é aquele, genericamente, aquele que cuida da cidade, que cuida dos cidadãos, da defesa dos cidadãos. Então, isso vem desde a Grécia antiga, né? Desde Sócrates, Platão, Aristóteles, que essa discussão sobre a cidade, sobre a polis, sobre os destinos, né, da vida em sociedade já vem sendo tratada. Então, é com muita naturalidade que eu vou responder, espero, à altura das suas questões. E o primeiro questionamento é sobre como a filosofia poderia ajudar na cidadania, na polícia cidadã e na segurança pública. Olha, a filosofia ajuda na seguinte medida, na medida em que você pode conseguir dar mais racionalidade, não só a parte operacional, a parte logística, a parte, inclusive, de entendimento, de compreensão do que se passa na sociedade. Porque quando a gente discute segurança pública, a gente entender o que está acontecendo na sociedade. Aí a interpretação filosófica de cunho social é importantíssima, porque o que está acontecendo na sociedade é uma interpretação que nasce com a filosofia, né? As razões da violência, as causas. Então, tudo isso aí é objeto de reflexão nosso. E a filosofia, portanto, além de responder essas perguntas urgentíssimas da sociedade brasileira, ela também pode dar fundamentação, melhor fundamentação, até nas ações da polícia, quer dizer, no estabelecimento de metas, missões, objetivos, né? Procurando, numa discussão profunda, dar o máximo de racionalidade com o mínimo de esforço para conseguir os maiores e melhores objetivos. Então, achar o ótimo dentro das condições possíveis, né? Porque achar todas as condições ótimas é impossível. Nós temos que otimizar as condições às quais nós somos submetidos
e que nós não podemos, às vezes, mudar a realidade. Então, a filosofia me parece muito importante, até porque, veja bem, ela é o pressuposto, a segurança pública é o pressuposto da civilização, né? Então, a grande discussão de segurança pública é um problema de filosofia da cultura. Nós estamos discutindo, antes de tudo, cultura, né? Como superar, vencer a barbárie. Como superar e vencer a barbárie para instaurar uma civilização com sustentabilidade. O grande esforço da polícia, da sociedade brasileira, é de como sustentar a médio, curto, médio e longo prazos um projeto civilizacional. O que não é possível mais é a gente continuar do jeito que está. Então, a filosofia é importante por isso, porque ela contribui para discutir as causas da barbárie, as causas dos graves problemas e ajudar na compreensão e na solução dos problemas. Porque, na verdade, é o seguinte, o povo, além de saber compreender a situação não significa resolver o problema, mas é o primeiro passo. O bom entendimento do problema já é o caminho, meio caminho andado para a solução do problema. Se você não compreende bem o problema, você não vai dar uma solução boa. Doutor Marcos, doutor pela Universidade Museu Social Argentino em Buenos Aires, pós-doutor pela Universidade de Coimbra. Sua pergunta para o nosso professor moderno. Professor João Ricardo Moderno, como o senhor bem sabe, nós vivemos num Estado democrático de direito, conforme preceitua o artigo 1º do nosso texto constitucional, da Carta Política. O Estado de Direito pressupõe necessariamente dois axiomas, que são a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. Hoje discute-se muito a questão da violência policial. E nós sabemos que, em termos de operacionalidade, em termos de funcionamento do sistema, do aparelho repressor do Estado, em determinados momentos é indispensável o uso da força. Como é que o senhor discutiria, em termos filosóficos, a questão da legitimidade do uso da força pelo aparelho repressor do Estado, no caso, as polícias civil e militar? É uma obrigação constitucional, é uma obrigação legal. O Estado detém o monopólio da violência, constitucionalmente, quer dizer, é exclusivo do Estado, do poder público, e, por uma certa influência ideológica, estão querendo inverter. É como se os grupos criminosos que tivessem o monopólio da violência contra os interesses da própria sociedade e, principalmente, contra os interesses do Estado, como se fosse uma substituição do Estado. Então, o que acontece é que toda a sociedade e o Estado, na sua totalidade, dependem da segurança pública exercida com qualidade, com eficiência e com efetividade, conforme você mesmo afirma. Então, não há desenvolvimento econômico, cultural, político, social, educacional, urbanístico, arquitetônico, não há nada sem a segurança. Então, a segurança pública ela deve ser exercida por dever constitucional da polícia no uso da força. Sem o uso da força, é melhor, então, você entregar o Estado logo ao crime e os criminosos assumem todos os cargos no nosso lugar. Então, eu acho que chegou um ponto de esgotamento justamente dessa que eu chamo também de ideologia, né? Onde há uma inversão de valores e princípios, onde o crime é exaltado e as forças policiais são massacradas moralmente, são atacadas moralmente. Quer dizer, há uma violência contra a polícia, tanto do ponto de vista das armas, quanto do ponto de vista moral. Então, se a polícia ela renuncia ao seu dever, à sua obrigação constitucional e legal, nós estamos perdidos, absolutamente perdidos. Então, aí é o estado de barbárie. Então, há forças políticas muito fortes dentro do Estado e dentro da sociedade contra a polícia. Nós temos inimigos em todos os setores, né? Para que a polícia se enfraqueça. Então, o nosso movimento é inverso. A filosofia pode ajudar-nos nesse seguinte, de reforçar o apoio moral, intelectual, teórico, né, para o exercício do dever da polícia. Acho que essa é a grande questão.
Uma pergunta que eu faço é que geralmente se pensa em filosofia uma coisa somente para aqueles altos letrados, né? Para pessoas com um grau de estudo muito grande. Como traduzir isso para o cidadão? Para esse cidadão que está nos ouvindo agora em casa, né? Como traduzir esse poder da filosofia em nos ajudar na segurança para o cidadão comum? Uma excelente e dificílima pergunta que requer uma resposta também complexa. Quer dizer, a filosofia ela entra em todos os setores da sociedade, né? O que ela pode ajudar como aplicação da filosofia na segurança pública é exatamente com, digamos, essa autoridade moral histórica da filosofia, ela dizer onde é que está o caminho certo. Qual o caminho certo? Porque tem pessoas que hesitam, né? Será que a polícia está... enfim, nós temos que apoiar a polícia. Não pode hesitar entre apoiar ou não apoiar a polícia. Fora do apoio da polícia não há solução. Que o caminho certo é a polícia é o Estado me defende, e não a polícia é o inimigo que tem que ser combatido pela sociedade. Quando fala de polícia cidadã, é até uma redundância, porque a polícia é, por natureza, a defesa da cidadania. Porque se você vai delegar ao criminoso o dever dele defender a cidadania, é uma loucura isso. Então, até para corrigir essa patologia da sociedade, essa doença que está na sociedade, que a sociedade não pode ficar em dúvida. Se está em dúvida é porque já há um sintoma de doença. Então, o que nós temos que fazer? A filosofia para ajudar nisso. Dizer, primeiro é que é uma doença social. Segundo, apontar os sintomas. Terceiro, o diagnóstico completo. E quarto, a posologia, a medicação, como é que a gente pode resolver. Então, a filosofia está no dia a dia em qualquer situação. Então, agora, no caso específico da aplicação na segurança pública, não se pode dar uma resposta sem que haja primeiro um problema concreto a ser resolvido. No problema a ser resolvido, a filosofia, através de uma ampla discussão conceitual, né, com os objetivos, missões, como eu já disse, a gente pode, então, traçar um plano, uma estratégia e uma tática, né? Por exemplo, se a gente quiser diminuir o número de mortes de policiais, não se pode permitir, de jeito nenhum, que a gente ache natural morte de policiais. Todos os dias. Todos os dias. Morte policial tem que ser uma coisa excepcionalíssima. Quando acontecer uma desgraça, só que a desgraça significa uma coisa excepcionalíssima. Se a desgraça é cotidiana, aí o problema é outro. A desgraça não pode ser cotidiana. A desgraça é algo extremamente excepcional. Professor, e essa excepcionalidade exige uma reação imediata do Estado. Não tem a menor dúvida. Com relação à aplicação do direito. Se o Estado recua em relação à aplicação do direito, ele está traindo os seus próprios fundamentos que são delegados pela sociedade. A sociedade civil, ela estabelece o que é o Estado, como é que o Estado deve funcionar, por isso que nós temos uma Constituição Federal, uma estadual, temos um Código Penal, um Código de Processo Penal. Então, quais são, na verdade, o seguinte, quais são os textos filosóficos aí no caso? A Constituição Federal, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Mas é tão difícil de cumprir isso. Então, é preciso restaurar a dignidade e a legalidade dos três textos. É essa que há. Então, são 3 Bíblias. Fora isso, não tem solução. Então, acho que é importante frisar que, como disse já na primeira pergunta, o fato de que estamos no Estado de Direito democrático, então nós temos que assumir na plenitude o Estado de Direito democrático. Tá certo? O Estado democrático de direito. Quer dizer, temos que agir de acordo com as leis. Então, não se pode hesitar no cumprimento da lei, não se pode titubear, não se pode, muito menos, capitular diante da lei. É uma obrigação e um dever em defesa da cidadania, em defesa da população. Perfeito. Professor, uma outra questão que me incomoda muito, e esse questionamento tem base num filósofo que o senhor conhece muito bem, sociólogo também, chamado Niklas Luhmann, que trata da teoria dos sistemas,
que envolve o chamado princípio da especialidade. Isso significa dizer que, de uma forma bem objetiva, cada macaco no seu galho. Ou seja, o papel da polícia é, especificamente, aplicar o Código Penal e o Código de Processo Penal diante de uma situação concreta e ponto. Qualquer tipo de atividade que extrapole esses limites da legalidade fazem a polícia perder parcela de sua legitimidade na atuação no dia a dia, para garantir a segurança do cidadão. Nós observamos, por exemplo, policiais militares dando aula de balé, judô, futebol. Isso me parece que não está de acordo com a melhor doutrina do direito administrativo. Então, eu gostaria que o senhor comentasse isso e focasse especificamente na questão do profissionalismo e da especialidade no exercício da função pública em matéria de segurança. A minha análise política é que isso é uma demagogia, é um populismo chamado policial, é uma distorção, é uma atividade transviada da polícia. É tirar a polícia dos trilhos. Polícia não é para isso. Então, o que está acontecendo, isso aí é um pouco do ambiente que foi criado no Brasil de natureza político-ideológica. É ideologizar a polícia. Polícia não é para isso. Em lugar nenhum do mundo, nunca foi. Então, você romper com uma tradição policial já sedimentada, já com resultados, é você cair no abismo, é você jogar na incerteza. Entendeu? Quando você começa a jogar a polícia na incerteza, o primeiro a morrer é o próprio policial. Depois morrem os habitantes em torno. E depois é uma tragédia social. Então, querer inventar muito, querer fazer muita invencionice, acaba dando esse resultado que nós estamos assistindo, que é um desastre social absoluto. Entendeu? Então, não tem que inventar muita coisa, não. É fazer o que precisa ser feito, no tempo que precisa ser feito, com as pessoas certas, cumprindo a Carta Constitucional Federal, a Carta Constitucional Estadual, o Código Penal, o Código de Processo Penal. Agora, nós temos um choque, pelo menos a meu ver, entre uma Constituição que, às vezes, dá muita liberdade, né, dá muita proteção ao cidadão e acaba esquecendo daquela exceção, que é quando há um crime, que no caso do Brasil está acontecendo, não é mais exceção, é quase regra, né? Mas a lei é para... Nós temos uma vida normal e quando aconteceu o crime, que é a exceção, nós temos uma determinada função. A polícia vai atuar, a justiça vai atuar, o Ministério Público vai atuar e precisam de ferramentas. Mas nós temos algumas leis muito abertas que acabam ferindo, né, o modo como a polícia vai atuar. Essa dificuldade entre muita liberdade ou muito protecionismo ao cidadão, protecionismo no sentido de deixar aberto para que ele faça qualquer coisa, e uma limitação ao poder repressivo do Estado, no caso a polícia, não causa um choque? Excelente pergunta. Excelente pergunta. O limite da liberdade é o crime. Atravessou essa fronteira, passou para o outro lado da margem, tem digamos, um rio no meio, de uma margem para outra, né? Da atividade ilícita para ilícita. Se o sujeito atravessar o rio para o outro lado, aí já não há mais o direito à liberdade, há o direito à repressão. Ele tem o direito de ser reprimido. A polícia tem que exercer sua função com firmeza. O problema todo é que não se quer deixar a polícia atuar com firmeza. Aí depois reclamam, porque mataram a mãe, mataram o pai, mataram o tio, mataram o professor dela, mataram o irmão, mataram, enfim, um colega de colégio, de faculdade, o vizinho, né? Então, essa elasticidade na interpretação da Constituição ou das leis é um perigo muito grande para a própria sociedade. Depois ela vai bater na porta de quem? Eu dou o exemplo, eu trabalho com crime cibernético. Nós temos um marco civil da internet que trouxe toda a liberalidade e trouxe um poder para a polícia muito pequeno na hora da investigação. Só para ter uma ideia, se você pediu algum registro para uma empresa de dados há mais de 6 meses, ela não é obrigada a ter. Então, se eu demorar a receber uma notícia de um crime, eu posso estar
por uma legislação, né, dando o completo... eu estou falando que, olha, você não vai ser punido. Se passar de 6 meses, você não vai ser punido, porque todos esses dados não precisam estar mais guardados dentro da empresa Isso, de telecomunicação. o Marco Civil da Internet corresponde a um Brasil que vigiou até pouco tempo. Quer dizer, que veio até pouco tempo dominando a prática política no Brasil. Sim, então, eu acho que agora chegou o momento da gente ter uma nova visão e influir digamos, no texto das leis, né? Eu acho que se fosse rediscutir hoje o Marco Civil já não seria esse texto. Uhum. Mas ele pode ser modificado também. Uhum. Ele pode se entrar até com uma DIN também no Supremo, né? Já que todo mundo entra com a DIN no Supremo também, até para defender coisas indefensáveis, pode se entrar também no Supremo para defender coisas defensáveis. Né? Então... Outra questão que me desperta o interesse em matéria de segurança pública e de administração pública, no sentido mais amplo, é uma confusão que se faz entre eficiência e efetividade. Hoje nós temos um aparelho de segurança pública que, em termos de gestão, funciona relativamente bem, então nós estamos falando de eficiência, mas no plano da efetividade, esse sistema acaba se perdendo, não atingindo o seu objetivo, o elemento teleológico do Estado, que é a realização do interesse público. Eu gostaria que o senhor comentasse essa diferença entre eficiência e efetividade, como conjugar esses dois princípios que são fundamentais para que a administração pública consiga se realizar. A resposta já está um pouco na sua pergunta, exatamente. A sua pergunta já responde metade dela. O que falta de efetividade é a razão absolutamente política. É uma questão de política de segurança pública. Está se permitindo a polícia trabalhar ou não? Sim ou não? É uma resposta muito objetiva, muito clara. Quando se diz a filosofia não pensa nas coisas concretas, a filosofia faz as perguntas mais simples. Sim ou não? A polícia está podendo fazer o seu trabalho? Sim ou não? Estão deixando a polícia exercer a sua função? Sim ou não? É muito simples. E é filosófico. Então você pergunta, sim ou não? Pode responder? Pronto, não. Ah, bom, não está deixando a polícia trabalhar? Por quê? Quais são as razões? Aonde leva isso? Quais são as consequências? Isso gera mais civilização, mais paz social ou está levando ao oposto? Se esse caminho da não efetividade está levando a menos civilização, a mais barbárie, a mais assassinatos, a mais crimes, então está errado. Então está na hora de corrigir agora. Não dá para esperar mais. Então, eu acho que no entendimento nós temos que... E a sociedade está querendo isso, a sociedade está querendo resultados. Né? Nós vimos aí tudo que está acontecendo, quer dizer, quando a sociedade faz a sua pressão, né, o governo, o poder público, é obrigado a mudar. Então, o resultado é muito ruim. Né? Quando os resultados são ruins, né, já se diz também, será que as intenções são tão boas? Se você consegue só resultado ruim, será que você tem boas intenções e os resultados são ruins? Ou as tuas intenções, de fato, não são tão boas assim? Será que boas intenções só geram maus resultados? Ou mais intenções dissimuladas, escondidas, levam aos maus resultados, com aparência de boas intenções? Então, eu duvido muito das boas intenções. Eu só acredito nos bons resultados. Gente, o papo tá bom. Eu acho que vale muitos outros programas ainda, muitas outras visitas a essa casa histórica. Quero agradecer ao doutor Marcos Neves, que é delegado de Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, por ter nos ajudado aqui nessa entrevista. Agradecer ao professor João Ricardo Moderno por ter nos recebido, né, na Casa de Osório, na Academia Brasileira de Filosofia, e deixo a oportunidade para uma despedida dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer a todos a atenção e pedir que a gente tenha digamos assim, uma convergência em torno de certos princípios, certos valores que fundamentam a vida brasileira. O Brasil tomou um caminho errado, não dá mais para continuar assim. Então, todas as forças sociais, políticas, econômicas, intelectuais, universitárias, acadêmicos, todos devemos nos unir, né? Porque ou nós temos um inimigo comum que queremos combater, que é o crime,
ou então nós nos dispersamos e ele vai nos substituir em todas as nossas atividades. Então, eu só vejo um caminho para o crime: ser derrotado. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Obrigado. Gostaria de falar algumas palavras para o nosso... Sim, parabenizar o professor João Ricardo Moderno, de quem tenho a honra de ser orientando na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no curso de pós-doutorado em filosofia. Deixar aqui claro que suas aulas são de um nível de sofisticação que eu poucas vezes vi. Eu tive a oportunidade de estudar na Argentina, em Portugal, em Israel, e eu não vi um intelectual com tanta sofisticação na maneira de abordar a filosofia política, em especial, como o professor João Ricardo Moderno. Então, deixar um forte abraço para ele e agradecer a oportunidade de debater com um tão ilustre professor a questão de segurança pública no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, acho que o programa foi de alto nível. Polícia Cidadã, aqui a sociedade tem mais voz. Polícia Cidadã, aqui a sociedade tem mais voz.